e dia 29 de junho é o dia dele, do Papa, não só do Papa Francisco, mas de todos os papas que fizeram história dentro da Igreja Católica. Dia 29 é o dia que foi separado em celebração e em comemoração à vida do Papa, esse líder religioso, político e chefe de Estado que faz toda a diferença no mundo, mudando, né, a sociedade com suas falas, com as suas mensagens. E hoje nós conversamos um pouco com o Padre Joel sobre essa figura política, religiosa e social tão importante que é o Papa. Então, o Papa, porque você sabe que a Igreja teve as perseguições bastante profundas, os mártires, né, no início da Igreja. No ano de 313, Constantino tem o Edito de Milão, aonde dá liberdade à Igreja, né, a liberdade à Igreja. E com isso dá também uma força ao Papa, né, uma força política. Então a gente podemos dizer assim, né, não só a questão religiosa, mas também a questão política. E o Papa, ele acaba tendo toda essa situação política, isso foi crescendo ao longo de vários séculos e assim por diante. Depois ele teve um poder, assim, a gente poderia dizer, de abertura bastante profunda, até mesmo de bens. E isso foi eliminando, né, aos poucos, até que nós temos então o país que é o menor do mundo, que é o Vaticano. Então, por isso, quando é eleito o Papa, ele é eleito além de chefe religioso, toda a vivência de uma igreja que é presente no mundo inteiro, mas o Papa é chefe de Estado. Então, por isso, quando ele vai a um país, seja qual for, é recebido como chefe de Estado, né? Então, tem, sim, uma força política bastante profunda. Muitos, com certeza, se lembram, e a história vai lembrar profundamente a figura de João Paulo II com relação à época do comunismo, o muro da Alemanha, né, aquelas situações todas. Então, tem sim, num período de guerra como estamos vivendo agora entre a Ucrânia e a Rússia, a palavra papal tem um peso bastante profundo, né? E ele vai em negociações em vários lugares, não só como chefe religioso, mas como chefe de Estado, né? Então ela tem de fato uma força política no mundo inteiro, né? Com relação a essas situações todas. O padre, fala pra gente dentro da igreja, né? Dia 29 agora de junho, né? Será celebrado o dia do Papa, né? O peso da figura religiosa dele como chefe, né, da Igreja Católica e também como celebrar, né, esse momento, a vida dele, os feitos dele. O dia 29 de junho é celebrado na igreja como o dia que São Pedro é mártir, né? São Pedro e São Paulo. Então, inclusive, nós celebramos com a veste vermelha do martírio de Pedro e Paulo. Os dois são mártires em Roma, né? Paulo degola a cabeça e Pedro crucificado como Jesus, e aí ele disse que não era digno de morrer como mestre e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Então, a partir deste fato, todos sempre, né, nós celebramos então a festa de Pedro e Paulo e, consequentemente, o Papa, porque o Papa ele tem a representação do apóstolo Pedro na igreja, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, por isso tem esse sentido da nossa celebração. E para nós é um momento muito significativo, porque o chefe da igreja, assim a gente pode dizer, aquele que coordena a igreja, né? Ou antigamente até tinha essa distinção de chefe, de coordenador, hoje um pouco mais, também os próprios papas têm tirado esta denominação de alto, né? Assim, mas aquele que coordena, mas tudo está assim sob a sua autoridade, né? Do Papa. Tanto é que se fala, muitos grupos políticos, né, assim, fortes no mundo, diz que não consegue ter a mesma força, porque aquilo que o Papa pronuncia em Roma, ele chega aos confins do mundo, né? Padre, e vocês terão alguma programação, alguma celebração especial para esse dia, em comemoração ao dia do Papa? No Brasil, porque o dia 29, quando cai durante a semana, né, em Roma, em vários países do mundo, celebra-se no dia. No Brasil, nós pedimos, já faz, eu acredito que uns 20 anos ou mais, foi feito um pedido que nós mudássemos a data para o domingo, o anterior ou posterior, devido, assim, com a intenção de que a maioria dos fiéis pudesse ter a participação. Então, no domingo, dia
2 e 3, que no sábado a gente já celebra o domingo, então dia 2 e 3 em todas as missas, em todos os lugares do Brasil, em todos, tendo missa ou não tendo celebração, ou qualquer lugar que tiver, vai ser falado do Papa, rezado por ele, recordado como sendo o dia de Pedro, Paulo e o Papa.